Hoje é o último domingo em que a gente conversa sobre esse tema, 365 bênçãos, como cada dia deste ano que Deus nos dá como bênção. E algo que a gente recorrentemente fala aqui no Ático e lembra é que bênção, na visão bíblica, ela não é algo que é dado para você para que você seja o bambambam, para que você seja o próspero, no sentido que o mundo vê. Mas a bênção que Deus dá para nós é para o bem do outro. A bênção, ela vem para nós para que a gente seja canal da presença de Deus na vida do outro. E ao longo dessa série, nós já conversamos a respeito de alguns temas, mas uma das frases que mais norteia a nossa conversa aqui vem desse livro chamado Liturgia do Ordinário, dessa escritora Tish Warren. É um livro altamente recomendado e altamente recomendável para você, se você ao longo desse ano quiser descobrir como você pode viver diariamente o moldar de Deus na sua vida. E a Tish Warren, nesse livro, ela fala o seguinte: o cerne da nossa formação está na monotonia anônima das nossas rotinas diárias. Ou seja, nós somos formados por rotinas e por coisas que muitas vezes a gente nem percebe, por aquilo que a gente repete e repete e repete e repete a cada dia. Há muita coisa que esse livro fala e a gente abordou especificamente duas delas, que foram tanto o momento de acordar quanto o momento das refeições. Afinal de contas, você acorda todo dia, eu espero, e você se alimenta à mesa todo dia. E a gente falou de que quando nós acordamos, a gente se recorda do nosso batismo e da nossa identidade em Deus, que Deus nos ama enquanto a gente não tem nada, e Deus nos envia pelo poder do seu Espírito, mesmo quando a gente não tem nada para oferecer. E a gente comentou na segunda mensagem sobre o fato de que as refeições, elas funcionam como um momento de alinhamento junto com Deus, que se assenta à mesa conosco, para nos alimentar, não só do alimento físico que a gente come, mas para nos alimentar daquilo que a gente não vê. E esse livro ele fala de várias outras coisas, fala de pegar trânsito, fala de arrumar a casa, de juntar meia suja do chão, fala de lavar louça. A gente não vai falar de tudo isso aqui. Não dá tempo, né? Por isso você precisa comprar o livro. E hoje a gente quer conversar de um outro aspecto. Esse não está necessariamente abordado nesse livro, mas ele é importante para a gente também saber viver 365 bênçãos ao longo do nosso ano. E eu queria conversar hoje com vocês sobre a formação invisível que acontece em nós, em elementos da nossa rotina que não necessariamente estão estipulados em um cronograma de horário. Você tem hora para levantar, você tem hora para refeição. Você se planeja para fazer uma limpeza de casa, você se planeja para lavar pratos, você se planeja para sair e pegar trânsito. Mas existem coisas que você não planeja e que acontecem no seu dia, que são tão formativos quanto todo o resto.
E a gente quer conversar sobre isso hoje. E antes de a gente começar com o texto bíblico, eu queria contar uma historinha para você. Uma historinha de um sujeito chamado Martin Luther King Jr. Você deve conhecê-lo. E você deve saber da história dele. Ele como um pastor que foi ativista dos direitos civis nos Estados Unidos, ele lutou muito com a causa da segregação racial que existia lá. E essa história acontece em janeiro de 1956, quando Martin Luther King ainda não era um cara conhecido, ele não era famoso, mas ele estava se tornando o centro ou o principal líder desse movimento. Várias coisas estavam acontecendo. Existiram greves por conta de que dentro dos ônibus existia a ala dos negros e a ala dos brancos. E existiram movimentos e protestos, e o Martin Luther King ele começava aqui a despontar, não intencionalmente, não porque ele procurou isso, mas como líder desse movimento. E em janeiro de 1956, ele está numa noite terrível, sentado numa madrugada na sua cozinha. Ele estava começando a sofrer uma certa retaliação por aquilo que estava acontecendo. Até ali, como ele era um pouco mais anônimo, nada tinha alcançado ele, mas nesse momento começavam as ameaças, algumas ameaças de morte, algumas ameaças à família, à esposa e à filha de 2 anos que ele tinha então. No dia anterior a essa madrugada, ele tinha sido preso, porque ele havia dirigido a 45 km por hora num lugar onde se dirige a 40. Existia uma retaliação. Ele foi preso, ele foi solto quando ele saiu da prisão, passou a noite lá, ele voltou para casa para gente ligando e informando ele, olha, tem ameaça de morte, tem pedrada na porta. E a vida começa a se tornar difícil demais. E não só a inquietação de Martin Luther é por causa dele, porque todo esse movimento ele é muito significativo. Hoje a gente sabe que esse movimento ele transformou o mundo. Mas naquele momento Martin Luther não sabia a respeito disso. E nesse momento em que ele está lá, ele está pensando no perigo que a filha dele corre, ele está pensando no perigo que a esposa dele corre, e ele não consegue dormir à noite. Então ele levanta, prepara uma xícara de café, talvez isso não fosse ajudar muito, para dormir mais depois. Mas ele prepara uma xícara de café e vai para a cozinha, se debruça na mesa, absolutamente inquieto. E ele faz uma oração. E ele ora em voz alta, ele diz, Senhor, o que você quer com tudo isso? Eu não estou aguentando. O que vai ser da minha esposa? O que vai ser da minha filha? O que vai ser da minha própria vida? Eu não consigo dar conta disso. Isso daqui não é uma coisa fácil. Por que o Senhor está me colocando aqui? Será que é a hora de eu desistir disso? E Martin Luther coloca tudo para fora em oração naquele momento. E aí existe uma biografia cujo escritor que fez essa biografia chegou a ganhar um Pulitzer. Então não é uma biografia qualquer. E essa biografia conta que nesse momento, Martin Luther ele conta isso depois, que ele escutou uma voz interior que dizia assim, Martin, levanta, vamos, se coloque do lado da justiça, se coloque do lado de quem é oprimido, se coloque do lado de quem precisa ter o direito que precisa ter, se coloque do lado que reflete o reino de Deus, vamos, se levante. Essa foi a voz que Martin ouviu. E aí, Martin toma a decisão de continuar
a fazer aquilo e não só continuar, mas com mais força ainda, com mais vigor. Você sabe onde essa história termina. Você sabe o impacto que isso teve no mundo. Agora, eu queria sugerir aqui uma hipótese. Imagine que Martin está lá todo perturbado em cima da xícara de café. Ele não consegue dormir, então ele vai para a cozinha e ele tem um telefone. E ele tem um smartphone. E agora, a inquietação dele não vira uma oração, mas vira o quê? Rolar a tela, eu vou dar uma checadinha no Instagram, porque isso me acalma. Ou eu vou publicar algum conteúdo que eu não publiquei ainda, vou dar uma checada nos e-mails e nas mensagens de WhatsApp, nas correntes que estão por aí. Já imaginou? Já imaginou se ele não tivesse tido tempo, espaço, para se desconcertar na presença de Deus e ouvir uma voz que guia para fazer o que deve ser feito? Como é que é com você quando você está desconcertado na sua rotina? Ou nos breves momentos que você tem um tempinho na fila que você está esperando, naquela hora que você está se preparando para sair de casa e sobrou 3 minutos. Como é que é? Sabe, uma vida que é entulhada de coisas que não são necessariamente ruins, é uma vida sem espaço para o que Deus diz que é muito bom. Deus criou o mundo e no final, quando o mundo era da vontade de Deus, da maneira como Ele planejou, a Bíblia diz que o mundo era muito bom. Não é mais assim porque o pecado hoje nos afeta. E não é mais muito bom. A gente cresceu num contexto que nos dizia a seguinte frase: cabeça vazia, oficina do diabo. Pois é. Me parece que o diabo tem uma outra abordagem hoje, que é encher tanto a nossa cabeça de coisas desnecessárias, que a nossa cabeça também não pode ser oficina de Deus. E nos momentos intermediários da nossa vida, a gente é não formado por alguma coisa, mas a gente é deformado por algo que não corresponde ao muito bom que Deus tem para nós. E não tem para esse mundo. E não tem através de nós para os outros. Nos nossos relacionamentos. Faz sentido isso tudo para você? Com isso em mente, a nossa conversa hoje não é sobre desentulhar a nossa vida, mas a nossa conversa é sobre a gente tentar perceber que às vezes há algo que nos segura de sermos aprendizes de Deus enquanto nós vivemos no nosso dia a dia. Na verdade, a gente sempre é aprendiz de alguma coisa, mas do quê? Essa é a pergunta. O que a gente está aprendendo? Como que a gente tem aprendido? E eu queria refletir com você sobre o texto de Marcos, capítulo 10, versículos 17 e seguintes. Quando Jesus encontra um homem, você pode abrir na sua Bíblia, no seu aplicativo, a gente vai ler esse texto juntos e depois a gente vai destrinchar ele em pedaços pequenos. O texto começa assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante de Jesus e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo que possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso,
ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Uma primeira questão que eu queria conversar com você nessa manhã é que nas nossas vidas, assim como na vida desse homem, alguns textos das biografias de Jesus falam que ele era um jovem, né? Então esse jovem e nós temos em comum algo, que é o fato de que existe uma sede não satisfeita. Existe uma sede não satisfeita. Veja só, quando Jesus ia saindo, o texto bíblico diz, o homem correu na sua direção, pôs-se de joelhos e fez uma pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Isso daqui chama muito atenção, porque esse desejo desse homem é o desejo de alguém que tem muita coisa, é o desejo de alguém que já conquistou a vida, é o desejo de alguém que não precisava de mais nada, mas ainda quer alguma coisa. E esse desejo, para um homem do povo judeu, tem muito a ver com a promessa do reino de Deus, que o povo judeu conhecia muito bem a vinda do reino de Deus. Eles tinham uma percepção muito pequena do que era isso de verdade, mas eles ansiavam por uma realidade em que o reino seria como Deus quer. E ele está pedindo assim, será que eu vou participar disso? Será que eu vou ter parte nesse reino? Na verdade, ele está interessado naquilo que é bom para ele, né? Ele quer a identidade como herdeiro do reino também. Ele já herdou muita coisa nessa vida, agora ele quer a identidade do herdeiro também. Quer ser o filho que herda aquilo que Deus dá. Só que, veja só, apesar de ele estar de joelhos ali, uma postura piedosa, Jesus, na resposta aqui, Jesus começa a trabalhar no que está no centro da sede desse jovem. Jesus começa, porque Jesus não responde a pergunta dele, se percebe? Jesus responde uma pergunta que ele não fez. O homem diz, bom mestre. E Jesus, em vez de falar da vida eterna, diz, por que você me chama bom? Jesus não responde de cara. Jesus pergunta para ele de onde é que vem essa percepção. Sabe quando a gente está na rua e de repente encontra uma pessoa que derrubou alguma coisa no chão e você diz assim, ô amigo, você perdeu o teu papel, você perdeu a tua carteira. Ou você chega numa recepção de algum lugar para perguntar alguma informação, né? Se lá é a tua consulta, nesse hall de entrada do prédio, e você diz, amigo, é aqui que é o consultório de tal doutor? Você é amigo de verdade? Não, é cultural. A gente chama de amigo quem não é nosso amigo, porque isso é culturalmente aceito como um jeito simpático de dizer, e aí amigo, tudo bem? Quando o homem pergunta, bom mestre, Jesus já diz, por que bom? É bom porque você sabe que eu venho da parte de Deus? Ou é bom porque você está num contexto que está te moldando a chamar qualquer mestre de bom? A gente tem muitos mestres na nossa vida hoje, né? A gente tem muitos mestres. Jesus está apontando para uma correção de visão desse jovem. E veja que é uma conversa leve, do mesmo jeito que se alguém hoje chegasse para você e dissesse, e aí amigo, tudo bem? Você responderia assim, amigo? Poxa, então eu sou seu amigo. Isso faz a pessoa refletir de novo naquilo que ela está falando. Jesus está corrigindo, não necessariamente o desejo, mas o ponto de partida que o homem tem. Se ele vem com um ponto de partida cultural, Jesus quer transformar isso. Veja só, a maneira como a gente se achega a Deus revela muito sobre nossa real percepção de quem crê que Ele é e quem nós somos.
Você já pensou nas suas orações e na maneira como você se achega a Deus? A gente se achega até Deus com as nossas sedes, dizendo: Deus, eu preciso de ajuda, meus relacionamentos estão necessitados de um empurrãozinho, eu preciso que o Senhor também me ajude com as minhas finanças, né? A gente chega com os nossos desejos e as nossas sedes. Mas será que quando a gente se apresenta diante de Deus, a gente chega dizendo: bom Deus, Senhor, por costume ou porque a gente reconhece o senhorio e a bondade de Deus na maneira como nós iniciamos nossas conversas com o Pai? Talvez a maneira de a gente perceber o nosso ponto de partida também seja as nossas orações, antes de a gente perceber a nossa sede. Porque se a gente reconhece Deus como Ele deve ser reconhecido, nós também nos reconhecemos como nós devemos nos reconhecer, e a gente tem um ajuste de sede, de vontade, porque aí a minha vontade é submetida à vontade de Deus. Como é que você ora? Em segundo lugar, além da sede, existe uma tentativa sincera. Veja só, quem reconhece essa tentativa sincera não é só o homem, porque Jesus faz uma afirmação, ele não faz uma pergunta. Jesus diz: você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Ponto, é uma afirmação, não é uma pergunta. Jesus sabe que ele conhece. Todo judeu do primeiro século conhece os mandamentos. E obedecer aos mandamentos também é algo cultural. Tanto é que esse jovem, ele diz assim: eu tenho obedecido isso desde a minha adolescência. Ou seja, desde que me conheço por gente, desde que eu conheço os mandamentos, eu os tenho obedecido. Desde que eu sei a existência deles, eu os obedeço. Um jovem judeu, antes da adolescência, ainda não conhecia todos os mandamentos, não entendia tudo isso daqui. Essa listinha, quando você bate o olho, você faz uma assimilação com o texto do Antigo Testamento, que é qual? Os 10 mandamentos. Ou seja, um adolescente judeu vai conhecer os 10 mandamentos e vai praticá-los. Por quê? Porque isso é ensinado, isso é cultural. Mas agora, lembra só, os 10 mandamentos, eles começam com um mandamento específico, que é amar o Senhor sobre todas as coisas. Alguns comentaristas e alguns exegetas vão dizer assim, que se você amar a Deus sobre todas as coisas, os outros mandamentos, eles são cumpridos e são obedecidos. Porque eles são fruto e não são princípio. Jesus está dizendo para o jovem aqui, você está produzindo algum tipo de fruto? Você está produzindo resultado? O jovem diz, sim, eu estou produzindo resultado. E não é assim na nossa vida cristã? Às vezes a gente sinceramente tenta produzir resultados na nossa caminhada. A gente sabe que a gente precisa ser paciente, que a gente precisa ser amoroso, que a gente precisa ser bondoso, que a gente deve ser tardio em se irar. Não é verdade? E a gente não sabe tudo isso. E aí a gente tenta fazer força para produzir frutos que a gente é incapaz de produzir. E quando a gente consegue se aproximar de algo parecido com frutos, é como se a gente tivesse feito um monte de frutas de cera, que são pesados para carregar, e você não consegue engolir, não te alimenta, não serve de nada, não abençoa os outros. Esse é o tipo de fruto que uma religiosidade costumeira produz. Quando a gente tenta viver uma fé que produz aparência, isso nos pesa, isso pode até gerar um certo resultado, mas não é um resultado real.
Eugene Peterson, ele diz o seguinte, que a religião pode nos ensinar a parecer vivos sem nunca nos ensinar a viver. E aqui, agora a gente entra numa parte do texto que é um divisor de águas, porque se eu não consigo produzir frutos por minha conta, se eu sou chamado a um estilo de vida, por que eu não consigo produzir esses frutos? O que está acontecendo? O que acontece é que antes dos frutos existe um princípio. E o princípio é o que nos molda, é o que nos torna quem nós somos. Não é à toa que existe uma sede ainda, é porque a água que se bebe não abastece, né? Por isso, em terceiro lugar, a gente precisa pensar na nossa formação. E aqui, aquilo que nos forma não é meramente algo que a gente possa chamar de cuidado com aquilo que forma você, mas a gente precisa dar um nome para isso. Existe um ídolo não reconhecido. Existe um ídolo não reconhecido. Veja só a conversa de Jesus com o jovem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você, vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Sabe, Jesus, ele não está vindo com crítica, Jesus não vem com acusação ou com julgamento, mas Jesus vem com o amor que ele tem por cada ser humano desse mundo. E ele percebe que existe essa tentativa, mas para que o homem tenha sua sede saciada, ele precisa ser confrontado agora com um ídolo que ele tem. Jesus diz: falta uma coisa a você. Falta o princípio consciente. Falta o começo da história. E não só uma tentativa vazia de produção de frutos. Quando Jesus diz: falta uma coisa a você, não é como se Jesus estivesse dizendo: ah, tá, agora que você obedece todos os seus mandamentos, 10, você já fez boa parte, só falta uma coisinha. Não é isso. É diferente disso. Você está fazendo tudo isso, mas sem partir do lugar certo. Você pode fazer tudo isso daqui e isso daqui ser vazio. Você pode obedecer todos os mandamentos e isso ainda assim ser vazio. Você pode ter toda a conduta crente direitinho, ser um crente formatado conforme nossa cultura pensa que um crente deve ser, e ainda assim ser um sujeito imensamente vazio por dentro e deformado pelo ambiente em que você vive. Jesus está dizendo: apesar de você fazer tudo isso, o essencial você não está fazendo. E Jesus então orienta ele: vá, venda tudo que possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Quando Jesus está dizendo isso, Jesus não está ensinando o homem a vender alguma coisa e a dar o dinheiro para os pobres para poder comprar um pedaço do céu. Não é pela conduta do jovem que ele consegue um espaço no céu, mas é pelo fato de que agora ele está vazio e ele não tem mais nada a não ser o reino de Deus. Céu, nos evangelhos, frequentemente é sinônimo de reino de Deus. Onde é que está o teu tesouro? Onde é que está o nosso tesouro? Porque se o nosso tesouro é aquilo que a gente consegue fazer nessa vida, aquilo que a gente consegue conquistar, ou o smartphone que nos acalma, ou a série, ou aquele momento em que a gente diz assim: agora eu vou ficar tranquilo, e esse é o momento pelo qual eu espero e anseio o meu dia inteiro. Ali está meu tesouro. E Jesus está dizendo: você está com o seu tesouro no lugar errado. O seu tesouro precisa estar no céu, mas enquanto você tiver todo esse tesouro aí,
você não vai conseguir ter o tesouro no céu. Jesus está propondo uma troca de centralidade de vida para o jovem. E eu queria tentar ilustrar com um diagrama bonitinho. Imagina que você é esse círculo, tá? E existem várias áreas da sua vida representadas, não todas, mas algumas. Você é alguém que trabalha, você é alguém que tem seus relacionamentos, que tem um relacionamento com o seu próprio corpo, às vezes de cuidado ou de descuidado. Às vezes você tem um relacionamento com tecnologia, porque você tem um telefone, você tem aparelhos e você tem casamento, ou nem sempre, né? Mas aqui a gente está colocando algumas áreas. E no cerne da sua vida existe algo. Isso daqui é bem crente, né? Você tem que mudar o centro da sua vida para Deus, né? Bem bonito, você já viu isso. Mas aqui eu queria ir um pouquinho além. Porque dentro de você às vezes não percebe qual é o ídolo que molda as demais áreas da sua vida. A vida ela gira em torno desse núcleo, desse coração não físico que é um centro que exerce gravidade. Isso puxa, isso nos segura, nos prende, nos deixa firmados em volta desse cerne. Isso é o que nós idolatramos. E agora, o que abastece esse centro para nós hoje? A gente pode chamar de cultura contemporânea. Qual que é a nossa cultura contemporânea? A gente não é um judeu que vive no primeiro século, né? É a nossa cultura contemporânea. E a nossa cultura contemporânea, ela nos abastece na nossa idolatria. A gente sofre influências gigantescas de diversos lados, mas eu queria destacar 3 aqui. A gente recebe uma influência gigantesca de um negócio chamado racionalismo humanista, que é o pensamento, a razão, de que eu, ser humano, consigo dar conta. E eu posso tomar as decisões, e eu posso resolver os problemas, e se eu me esforçar, e se eu conseguir dinheiro, e se eu estudar mais, e eu for promovido agora porque eu consegui, eu vou conseguir resolver minha vida. Não é assim que a gente pensa? O racionalismo humanista move a humanidade inteira há séculos a pensarmos que o nosso desenvolvimento vai resolver as situações. A gente é influenciado pelo consumismo. Quer ver? Se você tem rede social, se você tem um Instagram, TikTok, Facebook, qualquer uma dessas redes, quando você abre essa rede, a primeira coisa que aparece não é um conteúdo de um amigo, de alguém que você segue. A primeira coisa que vai aparecer é propaganda. Propaganda de algum lugar. E aí, é uma propaganda mostrando algo que você ainda não tem, mas que você não sabe que existia. E agora você deseja. Porque você está sendo moldado a cada passo para você desejar coisas que você não tem, nem necessariamente precisa, mas quer consumir. Às vezes não é uma coisa, às vezes é uma viagem. E daí você rola a tela um pouquinho e você vê alguma outra pessoa, que daí não é uma propaganda, daí é algum amigo seu que agora está mostrando algo que ele comprou. Ou algo que ele fez. Ou um lugar que ele está. E daí agora você está sendo moldado não só para consumir algo, mas também para desejar uma vida que não é a sua. Porque fulano consegue fazer o exercício e eu não consigo. Porque fulano consegue ir assistir um teatro e eu não consigo. Porque fulano está estudando e eu não estou. E a gente começa a se comparar. E aí a gente vai sendo enchido por coisas que a gente não precisava, a ponto de que aquilo que a gente precisava não pode entrar. Né? A gente é moldado pelo individualismo, que coloca todas as áreas da nossa vida dentro de uma caixa que diz, é você que decide e isso diz respeito só a você.
E a gente esquece da vida em comunidade. A gente esquece que Deus se move pelo seu povo. Que a história bíblica mostra Deus construindo um povo no Antigo Testamento e um povo no Novo Testamento. E cada indivíduo que aparece nessas histórias está inserido dentro de um povo. A gente quer ser um crente solo, o herói, que vive a fé cristã de maneira encaixotada no individualismo que nos moldou. E aí isso daqui vai sendo incentivado por pessoas que vão contando histórias para nós. Quer ver? É bem fácil perceber. Não existe uma visão necessariamente, um início para essa visão necessariamente. Ela foi criada. Esse começo de uma visão desse tipo foi criado quando a gente ia para a escola, ouvindo nossos professores. Foi criado enquanto a gente aprendeu a falar com os nossos pais, a conviver uns com os outros, a ver filme que mostra o herói. E a gente quer ser como ele. Eu não estou dizendo para você não assistir filme, para você, tá? Não estou dizendo para você se ausentar desse mundo. A gente vive em contato com esse mundo. A gente não pode se ausentar. A pior coisa que a gente pode fazer como cristão é fingir que esse mundo não existe. Deus nos chamou para esse mundo. Mas a segunda pior coisa é a gente se amoldar a essa realidade. E aí, nós como seres movidos por histórias, a gente é incentivado pela história que é contada para dentro de nós sobre como as coisas devem ser, como eu devo usar meu dinheiro, como eu devo trabalhar. O trabalho é sofrimento de segunda a sexta, graças a Deus pelo final de semana. Eu vou ser moldado pelo fato de que o casamento é uma coisa dispensável caso não dê certo, e ele pode não dar certo, daí a gente separa. Eu vou ser moldado, inclusive, pela minha visão de quem Deus é, porque Ele está setorizado na minha vida como todas as outras coisas. Não é essa a denúncia que Jesus faz para o homem desde o começo? Por que você me chama de bom? É porque eu sou uma parte? Ou porque eu estou ali, no centro de quem te governa? Sabe, enquanto a gente vive a nossa cultura, a gente precisa aprender que nós somos moldados pelo contexto que a gente vive. Você conhece a história do macaco? Diz a história que foi feito um experimento, está num livro dos anos 90, não lembro o título, em que eles colocaram uma escada, um bando de macacos e um cacho de bananas no alto. E aí toda vez que o macaco tentava subir para pegar as bananas, todos os macacos levavam uma esguichada forte de água fria. E daí eles iam tentando e ganhavam a esguichada até o ponto que nenhum macaco mais ousava subir na escada. E quando um macaco tentava subir, os outros pegavam ele e educavam ele a não subir, né? E aí eles começaram a substituir os macacos. Tiravam um que já fazia parte do grupo, colocavam um novo. Esse novo olhava a escada, a primeira coisa que ele fazia era tentar subir, mas os outros pegavam ele e educavam ele também. Isso foi se repetindo, a troca desses macacos foi acontecendo até que todos haviam sido trocados. Nenhum havia recebido um esguicho de água, mas nenhum ousava subir a escada. E quando alguém ousava subir, apanhava. Não é assim que a nossa cultura nos forma? A gente às vezes não sabe nem o porquê que a gente está fazendo algumas coisas e por que nossa visão de Deus, a nossa visão da fé é setorizada. A gente não entende por que a gente é consumista dentro de nós. A gente não entende por que nós facilmente buscamos descanso numa tela. O pecado nos domina e usa isso para fazer com que a gente continue ali, nesse ambiente, de estarmos sobrecarregados de coisas inúteis e desnecessárias. Não basta a gente
estar consciente de que o Senhor está conosco todo o tempo. Isso a gente tem falado nessa série. De que Deus está conosco o tempo todo e cada momento a presença de Deus pode ser percebida. Mas a gente precisa lembrar também que outros ídolos também estão. Os outros ídolos também estão. A presença de Deus é constante conosco. Mas a presença de outros ídolos também se faz ali, pertinho da gente. Identificando nosso rosto quando a gente desbloqueia a tela. Ouvindo aquilo que a gente fala pertinho. Recomendando para a gente a série que a gente precisa assistir. E a gente vai sendo formado por ídolos invisíveis que a gente nem reconhece. Gente, essa é uma notícia terrível. Eu espero que você esteja tão desconcertado quanto eu tenho me sentido na minha vida nos últimos tempos, percebendo que muitas vezes, ao invés de reconhecer a presença de Deus, eu mais facilmente reconheço a presença de outras coisas que eu julgo que não são ruins, mas que são ídolos que estão me deformando. A boa notícia é que existe um caminho de formação, não de transformação, porque a gente não precisa ser transformado, a gente precisa ser formado. A gente foi deformado por um lado, agora a gente precisa ser formado como nova humanidade que Deus deseja que nós sejamos. Jesus mostra que a nossa sede é legítima, que o nosso esforço, a nossa tentativa, apesar de ser sincera, é vã, apresentando frutos de cera, porque o centro da nossa vida é contaminado por uma idolatria cultural que é ativa 100% do tempo. Como é que a gente é formado de novo na vontade de Deus? O texto continua, versículo 21. Diz assim: Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa, vai e venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Isso a gente falou agora há pouco. Ele muda o centro de governo da sua vida. Depois, venha e siga-me. Gente, esse convite que Jesus faz para esse homem é o mesmo convite que Jesus faz para inúmeras outras pessoas ao longo da história do ministério dele nesse mundo. Você vê pescadores que abandonam suas redes e vão. Você vê um rico como ele, que está sentado na coletoria, coletando impostos, que abandona a sua riqueza e vai. É a história de Mateus. Lembra? Ele igualmente como Mateus é rico. O problema não é a riqueza em si, mas é o fato de ele estar idolatrando algo. E aqui o convite é: siga-me. Esse é o caminho da transformação. Sabe, seguir implica um percurso. Você não segue alguém que está parado. Não é óbvio? Se Jesus está convidando para seguir, é porque existe um trajeto, existe um percurso para seguir. Isso nos remete ao texto em que Jesus fala lá em Mateus 7, 13 e 14. Eu coloco aqui só uma frase desse texto. Que Jesus diz assim: estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Existe uma porta, existe uma passagem, ou seja, você está aqui, nesse momento, e depois você está do lado de lá. E agora você precisa seguir. Não é isso que Jesus está fazendo com esse homem? Ele diz: venda tudo que você tem e coloque seu tesouro, coloque o centro da sua vida no reino de Deus. Passe pela porta. E depois, siga. O caminho de Jesus, ele não é um caminho fácil. Ele não é um caminho que você faz como quer. Jesus está dizendo que o caminho é apertado, é estreito, é um caminho muito específico. É um caminho muito específico que a gente não conhece. E se a gente tentar, a gente vai vacilar. Por isso a gente precisa de um guia. É lindo de ver como Jesus, ele nos evangelhos, ele se coloca tanto como guia, como o próprio caminho. E veja a proposta que Jesus está fazendo. Jesus está propondo para esse homem um rompimento impiedoso e custoso com o que deforma. Não é um rompimento fácil,
Não é um rompimento que dá alguma margem ainda. Jesus não está dizendo, ameniza a tua riqueza. Jesus está dizendo, se livre disso. Isso é custoso. Jesus também nos chama para um rompimento impiedoso e custoso com o que nos deforma. O que nos deforma? Eu não sei o que te deforma, mas eu sei que a nossa cultura ela tem maneiras diferentes de conversar com cada um de nós para pegar num calo que vai nos afastar da vontade de Deus. E isso vai ser custoso para você. Não vai ser fácil. Jesus convida para um rompimento impiedoso e custoso com o que deforma, e o movimento daí é que você, a partir disso, desenvolva um compromisso exclusivo e perseverante com o que forma. Jesus está pedindo o compromisso total do homem. Siga-me, abandone as coisas e me siga. É um compromisso exclusivo, existe um caminho estreito e perseverante. Você precisa caminhar num ambiente difícil. Mas existe uma formação nisso. Para voltar para o nosso diagrama, Jesus está dizendo assim, substitua o centro, coloque o Senhor no centro, coloque o reino de Deus, não como uma área da sua vida separada, setorizada, mas agora centralizada, que vai desenvolver todo o resto, inclusive a sua identidade. E o que alimenta isso daqui? Afinal de contas, se o mundo que a gente vive nos alimenta com uma visão errada e com uma idolatria errada por conta dos nossos hábitos, o que alimenta a centralidade de Deus na nossa vida? Se a gente olhar os evangelhos, a gente vai ver as práticas regulares de Jesus. Jesus vivia num contexto, mas ele o tempo todo se abastecia do Pai. Ele dizia, a minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Como é que ele se alinhava com isso? Através de práticas. Através de práticas regulares, rotineiras, que acontecem dia após dia, como o nosso ano de 2026. Se existem práticas regulares que às vezes a gente não percebe que nos deformam, existem práticas regulares que nos formam. Você está entendendo isso? Você pode não dar bola e não planejar as práticas que você já tem, mas que te deformam. Jesus está convidando, vamos mudar isso? Vamos para as práticas que são formativas. Eu queria listar aqui algumas práticas de Jesus. Isso daqui a gente chama de 9 práticas que Jesus tinha e ensinava aos seus discípulos. Existem outras. Mas são práticas de uma vida que tenta centralizar os seus pensamentos na vontade de Deus. Por que tenta? Porque ainda existe um mundo puxando do outro lado como um cabo de guerra. E a gente vai continuar sendo sufocado por um mundo que a gente vive. Jesus tinha dia de descanso, Jesus tinha sabáticos. Jesus ele tinha tempos de solitude em que ele se retirava de tudo e de todos para ter tempo com o Pai, tempo de oração, jejum. Ao longo da narrativa bíblica a gente vê Jesus falando da importância de conhecer as Escrituras. A gente vê a comunidade que Jesus forma e a importância de viver em comunidade, de não negociar o domingo de manhã, pelo menos, como um momento formativo da nossa comunidade. A gente vê a generosidade, o serviço, o testemunho, são práticas regulares de um aprendiz de Jesus. A gente falou disso, ou de alguma coisa parecida com isso, numa série alguns meses atrás, chamada Espiritualidade na Prática. E aqui eu quero recomendar mais um livro, que é esse daqui, Praticando o Caminho, do John Mark Comer. Fala a respeito dessa formação. Você tem 2 livros ótimos para você desenvolver isso esse ano. Escolha um, leia um, tá? Independente da quantidade de práticas, todas elas têm algo em comum, que é a regularidade, a intencionalidade. Existe um caminho
existe um movimento, todas elas acontecem de maneira repetida. Algumas acontecem uma vez por mês, algumas acontecem uma vez por semana, algumas acontecem todos os dias. E essas práticas, elas nos abastecem, elas vão aos poucos nos formando no tipo de humanidade que Deus deseja que a gente seja. Sabe, se você já vive como cristão há algum tempo, você sabe que isso daqui também não é fácil. Que você começa e você tropeça. E você começa de novo e tropeça. A questão não é você tropeçar. Esse não é um problema. O problema é você parar no caminho, porque um caminho foi feito para você prosseguir ele, para você andar por ele. Então, dia após dia, se você nas suas práticas, como discípulo de Jesus, você tropeça, amanhã você tenta de novo. E você tenta de novo. Do mesmo jeito que você faz com outras coisas que vão enchendo a sua cabeça, sobrecarregando seu pensamento e são deformativos. Você todo dia pega o celular, e de novo, e você faz as mesmas coisas todo dia, e vai, e você assiste todo dia, e você tem as mesmas conversas todo dia, e isso vai te formando. Semana passada, o Carlos falou aqui da massinha que a gente dá para a criança. Eu, na semana passada, estava num acampamento de adolescentes, e eles fizeram uma escultura assim com argila, que é muito parecido. E a gente vê que existem momentos em que eles pegam aquela argila e dão uns apertão bem forte assim, para fazer a base do que querem. Mas a formação, a característica principal, vem de pequenos apertos e ajustes que são feitos repetidamente, momento após momento. Sabe, não é assim que a gente é formado? Essa é a proposta de formação da parte de Jesus para nós. Gente, isso daqui é tão importante, que enquanto a gente conversa com a nossa equipe pastoral aqui do Ático, a gente tem pensado muito em como ajudar a nossa comunidade a desenvolver isso daqui de uma maneira melhor. A nossa decisão foi que ao longo dos próximos meses, cada mês, em cada série de mensagens, independente se a série fala sobre relacionamento, se a série fala sobre vida no trabalho, se a série fala sobre vida comunitária, independente do que a série falar, uma dessas práticas vai permear toda a série, para a gente começar a desenvolver e aprender. Você é convidado a fazer parte disso. Nós não queremos ser uma igreja que vem aqui a cada domingo, senta nessa cadeira, esquenta o banco, e lá fora a gente nem age como Jesus pediu para a gente ser testemunha, e nem se forma como Jesus pediu para a gente se formar. Nós não queremos ser esse tipo de comunidade. A gente vai começar a tentar caminhar juntos nisso daqui. Em parceria, nós somos uma comunidade que quer crescer juntos para o bem da nossa cidade. Sermos moldados juntos por Deus. Isso daqui é indispensável. E é o convite que Jesus faz para o homem. Como é que a gente reage? Diante disso, o homem ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse é o fim do nosso texto bíblico. Sempre me chamou muito a atenção de que o homem se afastou triste. A gente não ouve mais nada a respeito desse homem na história bíblica. A última coisa, a gente vê um homem que ele tem um encontro com Jesus, tem um convite de Jesus, mas a última coisa que a gente sabe é que ele foi embora triste, porque ele optou por um tipo de idolatria formativa, que ele já era apegado, o ambiente cultural que ele já era apegado. Essa foi a opção dele. Sabe, seria muito menos terrível se tivesse dito assim, diante disso o homem ficou apavorado, porque ele teria que se livrar de tudo e seguir a Jesus. A partir disso, o homem teve uma crise de ansiedade, porque ele teve que abandonar o seu ídolo e seguir a Jesus. A partir disso, o homem ficou com muita raiva,
porque Jesus estava pedindo uma coisa muito difícil dele. E então ele seguiu a Jesus. Porque assim, se a gente tem um sentimento ruim, de raiva por algo que a gente tem que largar, de ansiedade por algo que a gente vai ser transformado agora e talvez seja difícil para a gente abrir mão, se a gente está com medo do que vai acontecer, tudo isso, junto com Jesus vai conduzir pelo caminho para a gente trabalhar isso. Agora, esse homem foi triste, sem o acompanhamento de alguém que com amor olhou para ele. Como é que a gente sai da presença de Deus quando Ele nos propõe isso daqui? Quando Jesus diz assim, você tem muitos ídolos. Abandone o que você precisa abandonar impiedosamente e me siga por um caminho. A gente tem uma proposta diante de nós. A gente já tem um final de história. É uma tristeza que não vai ter consolo essa dele. Para terminar, queria trazer uma frase desse livro aqui, do John Mark Comer, que diz assim: nós nos tornamos parecidos com aquilo a que damos nosso tempo, nossa atenção e nosso amor. Ao longo de 2026, você recebe 365 bênçãos. Dependendo com o que você preencher essas bênçãos, nos seus momentos de ócio, nos seus momentos de não planejamento, você vai perceber que você vai se tornando parecido com algo que você dá atenção e amor, para aquilo que você dá tempo. Eu não estou propondo aqui que você seja um hiper santo, que agora o tempo todo fica lendo a Bíblia e não usa mais o celular, mas para você se centralizar tanto na vontade de Deus, abastecida pelas práticas de Jesus, que quando você tiver que usar aquilo que essa cultura te fornece para você usar, você use com sabedoria. Você use sabendo quem te governa, quem domina o teu tempo. Que as palavras que saiam da sua boca sejam palavras que vêm da vontade de Deus e não manipuladas pelo que a cultura oferece, pelo que redes sociais oferecem, pelo que séries oferecem. Transformar o nosso amor não é algo que a gente faz por conta. No caminho com Jesus, Jesus mesmo vai nos transformando, vai nos moldando. Jesus ele não pede nada de nós a não ser que a gente siga. O fruto, enfim, é resultado dele. Se a gente tem o princípio, persevera nisso. Como discípulos de Jesus, o fruto é resultado dele, não porque a gente produziu, mas porque Jesus produziu. O que a gente leva para esse ano? Sua rotina a longo prazo terá mais formação em Cristo ou deformação de sua humanidade? Faz uma pequena reflexão aí sobre como você tem vivido os seus dias, com o que você tem alimentado os seus momentos não intencionais. O que você precisa impiedosamente abandonar? Talvez haja algo na sua mente que veio hoje que você percebeu assim, olha, isso daqui eu não posso mais. Isso daqui está me deformando da minha humanidade. Vai ser difícil. Você abandona. E você abandona de novo. A cada dia. Seguindo o caminho de Jesus. Persistindo. Sua religiosidade é impeditivo para que você também perceba que precisa começar a andar o caminho proposto? Que veja só, o homem que a gente falou, ele era religioso. Ele conhecia as Escrituras. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Às vezes a nossa religiosidade nos impede de perceber que a gente está na beira da porta e nunca entrou por ela. No chamado que Jesus
te faz hoje, qual será a sua resposta? Como é que você sairá daqui? Jesus tem uma proposta, né? E por último, como você pode estruturar suas bênçãos, seus 365 dias desse ano, para que através delas você seja mais formado à imagem e semelhança de Cristo? Vamos orar? Deus nosso Pai, a gente precisa que o Senhor nos dirija. Por favor, denuncia, Senhor, dentro de nós as nossas idolatrias. Nos ajuda para que a gente se apegue à Tua boa notícia do Evangelho que nos transforma. Nos ajuda a percorrer o caminho que o Senhor propõe. Dia após dia, que a gente consiga se ajudar nessa caminhada, que a gente consiga a se ajudar quando um e outro tropeçar. Mas que cada um de nós, nessa comunidade, Senhor, possa ser aos poucos sendo modelado a sua imagem e semelhança. Não permite, Senhor, com que o que essa cultura contemporânea ensina nos deforme da Tua proposta de humanidade, Pai. Mas nos carrega, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, para que nossa vida seja plena na Tua presença, para que nós sejamos verdadeiramente humanos, para que, enfim, Senhor, nós sejamos bênção para outros. É o que a gente clama a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.